Opa, meu nome é Reply e hoje eu quero falar sobre monstros, criatividade e fadiga. E o que isso tudo tem a ver? Bem, como todo bom artista, eu constantemente me vejo preso em momentos de bloqueio criativo. Por isso, tive a ideia de fazer esse vídeo, para dar dicas de como aniquilar esse monstro de uma vez por todas, ou aprender a conviver com ele. Vocês vão entender mais pra frente. Primeiro de tudo, vamos formalizar definições, para que a gente converse na mesma língua. Criatividade é, por definição geral, a capacidade de criar, produzir ou inventar coisas novas. Ou seja, buscar soluções ou ideias que modifiquem o que acontece no dia a dia, apresentar algo novo que não tinha sido pensado antes e que de alguma forma modifique a realidade padrão. Beleza, muitas pessoas colocam que a criatividade é dividida em 5 passos ou 3, outros dizem que é só 1. Mas isso não importa agora. O que importa é que todo mundo entenda que ser criativo não é necessariamente inventar alguma coisa do zero. Até porque isso é impossível. E sim, criar algo que modifique de alguma forma alguma coisa que já existe. Com isso, a gente chega no bloqueio criativo, que é um fenômeno que acontece quando a pessoa não consegue mais exercer sua criatividade, ou seja, não consegue mais criar coisas que modifiquem outras, ou ter essas ideias. Portanto, a criatividade não está apenas voltada para as artes, mas está em tudo na vida. Foi criativo criar um celular que tivesse apenas um botão, depois de conhecermos celulares que tinham vários. Assim como é criativo utilizar um método científico criado em laboratórios, o banho-maria, para poder cozinhar sobremesas. E assim como todos os memes da internet acabam sendo criativos, por pegarem uma ideia e readaptarem para expressar coisas diferentes. A criatividade está em todas as coisas que usamos, todos os avanços tecnológicos que vemos, toda a ciência que já foi feita. Querendo ou não, matemáticos e físicos que descobrem fórmulas novas a partir das antigas são o suprassumo da criatividade, assim como programadores que criam códigos a partir de linguagens, ou professores que adaptam seus métodos para cada aluno, tendo em vista suas individualidades. Tudo que foi criado foi feito através da criatividade, e por isso ela é tão importante, você sendo um artista ou não. Ou vai me dizer que não é conveniente ser criativo em um pedido de desculpas, ou quando você quiser fazer uma declaração de amor e afeto. Claro, muitas pessoas são criativas para coisas negativas. Por exemplo, pessoas que utilizaram um avião, originalmente criado para conectar o mundo, como uma arma para separá-lo. A criatividade acaba sendo neutra, e é o que você faz com ela que repercute no seu dia a dia e no das pessoas ao seu redor. E todo mundo tem a capacidade de ser criativo. Isso é da natureza humana, e um exercício que você pode fazer todos os dias, como um músculo do seu corpo, que você treina para que fique cada vez mais rápido e forte. Então essas dicas que eu vou dar aqui servem tanto para pessoas que estão passando pelo bloqueio, quanto para pessoas que querem ser mais criativas e não sabem por onde começar. Se você observar a maioria dos profissionais do ramo artístico, eles tendem a reclamar do bloqueio criativo, onde mesmo que eles tentem trazer novas ideias, a motivação de fazer algo novo foi pro ralo, porque a ideia não vem. Porque apesar das pessoas trabalharem com a criatividade, provavelmente elas não têm o costume de exercitar e treinar essa habilidade. Só usam a própria criatividade sem entender direito como funciona, achando que é um tipo de ideia divina, uma inspiração que veio do espaço ou algo do tipo. Mas eu vou mostrar pra você que não é bem assim. É comum que uma pessoa tome em média 13.000 decisões por dia. E eu não tô falando das decisões importantes. Eu tô falando de: eu vou me ajeitar na cadeira ou não? Eu vou comer agora ou não? Eu vou apertar o botão do micro-ondas 5 vezes. E por aí vai. E todas essas decisões são executadas de forma inconsciente, assim como as decisões criativas para a maioria. Você nem sente que pensou sobre aquilo, só fez. Mas na verdade o teu cérebro fez todo um caminho para decidir o que tu ia fazer. E quanto mais você treina a criatividade, mais natural e rápido fica esse caminho. Igual quando você decide apertar botões. O ato de criar, basicamente, pode ser dividido em 5 etapas, que não são necessariamente seguidas nessa ordem, mas que é a mais conveniente para eu poder explicar para vocês. A preparação é quando você procura saber sobre o que quer resolver. Vamos supor que você quer criar uma espécie de dragão. Durante a preparação, você busca referências para isso, observa como outros fizeram e vai construindo o seu palácio mental, que é basicamente juntar todas as referências e aprender com elas. Muitas pessoas que se dizem criativas naturalmente, na verdade têm muitas referências de filmes, livros e experiências de vida, e por isso é mais fácil para elas estabelecer as próximas etapas, já que ela não precisa passar tanto tempo procurando e pesquisando como aquilo foi feito. Então, a primeira solução para o bloqueio criativo que eu te dou, e exercício para criatividade, é se nutrir de outras coisas e referências criativas, sair da tua zona de conforto. Se você sempre vê filmes de porradaria, dá uma chance e se força a assistir algo que você não gosta, tipo um mahou shoujo. Procure coisas novas, quebre a sua bolha.
Essa é a fase em que a pessoa começa a processar toda a informação que ela pegou antes e começa a fazer questionamentos sobre elas. Muitos chamam de brainstorm, porque é um momento em que as ideias não devem ser criticadas e todas devem ser aceitas. Não é uma fase para dizer, isso é bobo. É um momento de experiência, de descoberta. O amadurecimento de uma ideia geralmente só acontece quando o seu corpo e a sua mente estão bem dispostos. Então, se você não tá comendo direito, não tá dormindo direito, tá sentindo muita pressão vinda tanto do seu trabalho quanto da sua vida pessoal, você não vai conseguir acessar essa fase, porque você simplesmente não tá conseguindo pensar. Um jeito de se forçar a ter um amadurecimento de ideias nesse ponto é mexer com coisas naturais. Ouvir sons da natureza, tomar banho, lavar louça, sentir o cheiro das plantas, cozinhar. Basicamente se afastar das redes sociais e das informações mastigadas e fazer um exercício de só pensar naquilo que você quer criar. Se mesmo afastado de tudo você não tá conseguindo pensar no seu projeto e só nos seus problemas, provavelmente o seu cérebro tá com uma fadiga mental. E para melhorar isso, você precisa descansar, parar de pensar nos seus problemas e focar em coisas que te fazem bem. O exercício nessa fase é se questionar por que as coisas são como são. Por exemplo, por que antes de todos os podcasts tinha o pod no nome e hoje em dia quase nenhum tem? Será que é porque acabaram os trocadilhos? Ou porque as pessoas não gostavam desde o começo? Será que na gringa isso também aconteceu? E daí você vai notar que algumas das suas perguntas vão exigir que você volte para a primeira etapa, para aumentar o seu repertório. A partir do seu conhecimento e de conseguir responder perguntas, você vai ter a capacidade de se perguntar: e se eu criar um podcast com um nome que tenha a ver comigo, e não com o fato de ser um podcast? Ou várias outras coisas. Muitas pessoas acreditam que a inspiração se trata de algo mágico, divino que agracia pessoas com um dom. E bem, dom não existe, desculpa te informar. Principalmente quando se trata de criatividade. A verdade é que o ser humano não cria coisas do nada. Ele combina, aprimora, transforma. Mas tudo tem uma base que você já pegou na preparação e já amadureceu questionando. A inspiração é um momento em que você também tem como um brainstorm. Consciente ou não, seu cérebro vai misturar os conceitos para criar algo e solucionar os seus problemas. Muitas pessoas dizem que grandes ideias surgem durante o banho, ou dormindo, ou caminhando. Isso é porque, mesmo você parando de fazer tarefas, o seu cérebro continua trabalhando por você, buscando uma solução. A inspiração só não acontece quando você pulou uma das duas etapas anteriores. Ou você não tinha repertório, ou você não se fez muitas perguntas. Mas Reply, eu não pulei as duas etapas anteriores e ainda assim eu não consigo ter uma ideia boa o suficiente. Bem, você tem certeza que durante o amadurecimento da sua ideia você não foi autocrítico? Tem certeza que pesquisou o máximo sobre seus problemas para trazer soluções para ele? Tem certeza que você tá com uma mente que não tá fadigada? Se você tem certeza disso tudo e ainda assim sente que a inspiração não veio, é melhor você só começar a trabalhar. Porque provavelmente ou você tá fadigado e ainda não percebeu, ou você tá sendo autocrítico, e nenhuma ideia vai parecer boa o suficiente na hora para você. Você pode ser criativo e trabalhar com criatividade sem ter inspiração. Misturar conceitos é algo que exige prática e treino. Não é algo só sobrenatural que vai aparecer. Às vezes, se você trabalha com prazos curtos, que nem eu, tendo que criar algo interessante toda semana, fica difícil se sentir inspirado, porque o tempo que você teria para preparar as ideias e amadurecer elas não está sendo dado. Acaba sendo muito curto. E embora às vezes a inspiração venha direto, sem você ter feito nenhuma dessas etapas, o mais comum é que ela não venha, principalmente se você não estiver cuidando da sua saúde mental. O exercício para ter inspiração é misturar os conceitos que você pegou durante a preparação, sem a pressão de ser algo inovador ou incrível. Só brinca de misturar ideias. Por exemplo, você quer criar um conceito de moda e pesquisou sobre moda vitoriana. Aí você percebeu que já tinha visto como elas usavam estruturas embaixo das saias que pareciam gaiolas. Aí você se pergunta, e se eu misturasse essa estrutura com gaiolas de verdade? E pronto, você tem um conceito novo. Não porque você tirou do zero, mas porque você soube misturar. Não sei se você já notou que no começo dos meus vídeos, mas eu sempre falo que eu vou falar de 3 coisas que geralmente não tem uma ligação óbvia. Essa primeira frase que eu escrevo nos roteiros é porque depois de pesquisar e amadurecer a ideia, eu forço a criatividade a funcionar por tentar conectar os pontos, tendo inspiração ou não. Ok, você teve a sua ideia, você misturou os conceitos e você chegou a várias soluções e soltou a sua mente. Agora é a hora de cortar suas asas. Muitos artistas odeiam essa parte do processo e é por isso que a maioria não consegue ser criativa de fato. Depois de ter reunido várias ideias, a pessoa pode acabar caindo na tentação de ir por 2 caminhos: gostar de tudo ou não gostar de nada. E em ambos os casos, ela acaba matando a própria criatividade. É muito importante que você saiba dosar o seu senso crítico e recolher argumentos de por que a ideia A é melhor que a B. Nesse momento, você tem que aprender a desapegar das ideias que você considera menos eficientes. Por exemplo, meu público vai gostar mais se eu associar Lovecraft com racismo ou com gatos?
Dá pra fazer os dois ou vai ficar muito longo e eu vou perder a audiência ao longo do vídeo? É um momento que você tem que ser crítico e fazer decisões. Um exercício para treinar essa fase é ver coisas que você gosta e pensar, por que fizeram desse jeito e não de outro? É a última etapa onde você coloca a mão na massa e tira as coisas da sua cabeça. O bloqueio criativo acontece em todas as outras etapas, mas quando ele chega nessa, é a pior. Você tem a ideia, tudo formado, você sente que tem tudo pronto, e mesmo assim não consegue bater o martelo. Se você sente que você tá assim, e mesmo assim não consegue tomar a decisão final de colocar tudo em prática, às vezes o problema não tá na criatividade, e sim nos seus pensamentos, de autocobrança, medo, estresse, e como eu disse tanto antes, fadiga. E nada disso tem a ver com ser criativo ou não, mas conseguem te impedir de executar a sua criatividade, justamente porque esse tipo de problema vai te impedir de fazer qualquer coisa. Se você não tá feliz, não tá bem com a sua vida, não tá relaxado com o seu trabalho, vai ser difícil trazer ideias novas ao mundo, porque você tá pensando em outras coisas, e talvez você não tenha motivação suficiente para isso. Às vezes o seu cérebro tá cansado de repetir as mesmas coisas, e aí você tem que buscar referências novas. Às vezes o seu cérebro só consegue pensar no prazo de entrega, e não consegue conectar as coisas de forma a ativar a inspiração. Às vezes você tá tão mentalmente exausto e triste que nada do que você faz parece bom, porque veio de você. Mas isso é sua autocrítica falando algo que não tem nada a ver com a tua criatividade, e sim com a sua saúde mental por inteira, que provavelmente tá debilitada. E eu recomendo muito que você procure ajuda, ou pelo menos pesquise sobre isso. Eu ando passando por muitos bloqueios criativos. Afinal, eu tenho que entregar algo toda semana pra vocês. E se a thumb não é chamativa, se o título não é bom, não importa o quão legal tenha ficado o vídeo, o quão bom tenha sido minha ideia, as pessoas não clicam, e isso acaba comigo, me deixa triste, desanimada, e me comparando com outras pessoas que fazem resultados melhores, e isso cria uma pressão em mim para ser cada vez mais criativa, mais forte, melhor, e às vezes a gente não precisa disso. Se eu me deixo cair nesse pensamento, é uma fórmula certa para eu ter um burnout, ficar sem postar por 2 meses às vezes, porque no fim a culpa não é da ideia se ela foi criativa ou não, e sim que eu não soube vender. Por isso, assim que eu tiver de férias, eu vou estudar marketing. E se você estiver passando por um bloqueio criativo agora, não quer dizer que você não é criativo de verdade. É só que provavelmente o seu cérebro tá muito cansado, ou de receber sempre o mesmo estímulo, ou de estar trabalhando demais, ou se cobrando demais. A criatividade vem para solucionar problemas e perguntas, e mudar o mundo que a gente conhece. Se a gente não vê esperança em mudar, se a gente não quer mudar, ou se a gente tá cansado demais para fazer qualquer coisa, como que a gente pode esperar que a criatividade apareça? A maior dica que eu tenho no fim para acabar com o bloqueio criativo é não tentar acabar com ele. Seja amigo dos seus monstros. Saiba que nem sempre você vai ter inspiração para trabalhar, porque nem sempre você vai estar 100% bem. Aprenda a se conhecer, faça amizade com o seu bloqueio criativo e se dê um tempinho, relaxando de verdade, para entender por que ele apareceu. No fim, o bloqueio só veio para te avisar que tem algo de errado, e ele quer te ajudar a não se sobrecarregar e explodir. Ele é um bom monstro, que só precisa receber atenção quando aparece, para poder suprir a própria carência e voltar para as montanhas. Então se você tá com um monstrinho desses no seu ombro, saiba que tudo que você precisa fazer agora é cuidar de você, porque no fim você é tudo que você tem. Então seja bom para você. E bem, é isso que eu tinha pra dizer. Se te ajudou ou se você já passou por isso, comenta como foi sua experiência. Eu realmente espero ter conseguido ajudar alguém. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!